7 horas mais 20 minutos. Urgente. Adelson Carvalho. Já com a entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Ele é Rui Ferreira Leal. É médico veterinário, tesoureiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Vai falar de um assunto que está aí na praça, que é o mal da vaca louca. O que é, transmissão, causas, prevenção. Já você vai ficar sabendo de tudo no decorrer da entrevista. Doutor Rui Ferreira Leal, bom dia. Bom dia, doutor Carvalho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade Urgente, aos médicos veterinários, trazer um fraternal abraço ao nosso presidente, doutor Altair Santana, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. As exportações de carne bovina para a China estão suspensas desde a última quinta-feira, logo depois do Carnaval, por conta da confirmação de um caso de mal da vaca louca no Pará. Confirmação pelo Ministério da Agricultura. De acordo com informações do órgão, a suspensão segue protocolo sanitário entre os dois países, descartou a existência de risco para o consumidor. Bora lá, o que vem a ser o mal da vaca louca? O animal fica agressivo, é isso? É o mal da vaca louca, que a gente chama encefalopatia espongiforme bovina. Ela é uma mudança de uma proteína do cérebro, que ela pode ser ter uma alteração de uma mutação ou ser por contaminação. Essa proteína, ao haver a mutação, ela contamina todo o cérebro. Então, o cérebro passa a ser uma consistência esponjosa, digamos assim. Por isso que é espongiforme. E ela traz sintomatologia nervosa, andar cambaleante, o animal cai, sensibilidade. Então, esse diagnóstico pode ser feito com a suspeita, mas só pode ser feito através de laboratórios. Confirmação só laboratorial. Certo. Então, o Brasil existe dois tipos. A forma típica, certo? Clássica, que é a contaminação por uma proteína, e a forma atípica, que é uma mutação. Então, a OIE classifica 3 tipos de estágio: risco insignificante, risco controlado e não identificado, países que não fazem com controle nenhum. No Brasil, o risco é insignificante. Por que insignificante? Porque pode haver mutação. Então, não existe risco zero para país nenhum. A OIE classificando esse país, o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, alguns países, eles são considerados de risco insignificante, porque obedece a todo o protocolo internacional. Então, não é uma doença que passa para outros animais? Não passa de animal para animal. Para o animal ser contaminado, ele precisa ingerir essa proteína, que nós chamamos de prio. É como se ela tivesse uma mutação, ela se reproduz indeterminadamente, contaminando todo o cérebro. Então, para que o animal se contamine, ele precisa ingerir a proteína. Nenhum bovino hoje no Brasil tem acesso a uma ração de origem animal. Por exemplo, toda a ração para ruminantes, pequenos ruminantes, ela está lá. Proibido usar farinha de carne ou farinha de osso. Por isso que a farinha de osso, farinha de carne, só é dada a frangos, a suínos na ração. Bovinos e ruminantes não tem. Ou seja, o bode não pode comer, Isso, o carneiro não pode comer também. Não, nenhum desses animais. Existem formas em bovinos. E esse animal teria comida, então? Não, esse animal foi uma pequena propriedade. Os animais lá, o produtor tem 160 animais, com a nossa vigilância epidemiológica do Ministério da Agricultura e do órgão do Estado do Pará. Os animais nunca tiveram acesso à ração, como a maioria, às vezes, dos produtores. Criados a pasto. Criados a pasto. Como a maioria da criação do bovino no Brasil, criado a pasto. Ração hoje é cara, só vale em confinamentos. Agora, doutor, o mal da vaca louca é porque o animal fica agressivo, é isso? Fica se batendo? Não, o animal muda o comportamento.
Então ele passa a ter uma sintomatologia nervosa. Ele tem uma alta sensibilidade à luminosidade, andar alterado do passo, balançar de cabeça, mugidos constantes. Então, o pessoal, o jargão veio, essa vaca tá louca, certo? Porque o andar é totalmente diferente. Que serve para o boi também. Pro boi. Certo? Vaca louca bovino. é a doença. Isso. A vaca louca foi porque, por exemplo, como é uma doença de incubação longa, de 2 a 10 anos, e sempre quem fica no plantel maior tempo são as vacas. O bovino, 2, 3 anos, 4 anos, ele vai para o abate. E esse macho que estava com vaca louca disse que ele tinha 9 anos. Isso. Era o reprodutor da fazenda. Então. Às vezes são reprodutores que ficam lá por mais tempo, certo? Então são animais mais velhos. Então, olha, pode ter animais na literatura de 7 até 18 anos. Agora, existe vacina para o mal da vaca louca? Não existe nenhum tipo de vacina. Prevenção. Não, a prevenção seria a conscientização do produtor, a investigação do Ministério, o controle no abate, para evitar que essa doença passe vir a fazer parte da cadeia do consumidor. Agora, esse animal tem que ser sacrificado, né? Não tem volta. Isso, o animal... Não vai esperar ele melhorar, por exemplo. Não. O animal, assim que identificado, ele é sacrificado, coletado o material, que é o cérebro, para fazer os exames laboratoriais. Primeiro se faz no Brasil e depois se manda para laboratórios de referência mundial, pela OIE. Só esse laboratório é que vai dar o diagnóstico se ela é atípica ou típica. Essa carne pode ser consumida? Não, essa carne, todo esse bovino, por exemplo, todo bovino com suspeita, primeira suspeita, ele é incinerado, ele é totalmente destruído. Porque o prion, diferente de vírus, bactérias, um vírus, bactéria, ele tem uma mortalidade, você consegue inativar ele a 70 graus, 60 graus. O prion, ele só a uma alta temperatura, pressão e tempo. Então... Mais resistente, então. É mais resistente. Então, por isso que todo o material que vai para alimentação, por exemplo, matador restos, sangue, farinha, osso, que vai fazer parte da alimentação de bovinos, de alimentação de ração, ela não pode ser dada a bovinos e nem ruminantes. E o controle, Adelson... Isso não quer dizer que não vai existir mais ração utilizando restos de animais. Para bovinos... Não pode para bovino e para outros ruminantes. Isso. Né? Não há produção no Brasil... Não há... Com permissão, pelo menos. Desde 92, Pronto. Não há produzido nenhuma ração para ruminantes com farinha de osso ou carne. Certo? Para evitar que acidentalmente diferente possa do cachorro, ocorrer. Né? O cachorro pode, né? Cachorro... Sim, cães, gatos, suínos podem. Eles são refratários, não tem problema nenhum. Eles não têm esse perigo. Por isso que é importante a conscientização do produtor, ele não pegar a ração de frango, sobra, e querer dar a bovinos. E querer dar o bovino, tá vendo? Então, os órgãos de defesa estaduais, aqui na Bahia, representado pela DAB, ela faz esse controle de propriedades que tenham granjas e criam bovino, ela faz o rastreamento, ela faz a investigação, certo? Ela pega a ração, faz o controle, se tem algum produto que tenha proteína animal e manda para o laboratório do Ministério se houver suspeita. Agora, vamos imaginar que um produtor, né, principalmente um pequeno produtor, que não tem uma assistência, né, uma orientação maior, mas aqui está servindo como uma grande orientação, nosso programa, ele detecta um animal estranho, com esse comportamento estranho na fazenda. Aí ele adianta o passo e sacrifica o animal. Não há exame. Sacrificou o animal, não tem como fazer coleta, né? Sim. É uma atitude errada, então. Se ele percebe um animal com esses sintomas, ele tem que informar, no caso da Bahia, a DAB. Todo animal que tem uma sintomatologia nervosa, ele tem que informar os órgãos oficiais. Por quê? Pode ser raiva, pode ser intoxicação, você não tem como distinguir se é um mal da vaca louca, se é uma intoxicação, se é uma doença provocada por morcego, por a raiva bovina. Então, ele tem que comunicar.
Quando nós somos notificados, a gente é bem notificado em relação à raiva, que é uma doença que dá um prejuízo grande ao produtor, né? Ele acaba notificando logo. Nós coletamos o material, nós temos 24 horas para atender esse animal. Normalmente a gente coleta o cérebro, manda para o LACEN, aqui na Bahia, e faz o diagnóstico de raiva. Dando positivo, encerra o caso, toma-se o controle lá. Dando negativo esse exame, ele vai para a BSE, para a mal da vaca louca. Ele vai para diagnóstico no Ministério da Agricultura para a BSA. Porque a gente tem que cercar que não haja um caso atípico da doença. Você tem que provar que não tem um caso aqui. Isso. E não esconder o problema. Não esconder. O Brasil, nos protocolos internacionais, junto ao OIE, ele é bem transparente nisso. Nós temos uma vigilância epidemiológica constante para o mal da vaca louca, existe um programa específico para isso, de controle na propriedade, controle nos frigoríficos, porque o prion, essa proteína, ele tem especificamente ele se aloja especificamente em alguns materiais. Então, algum material no frigorífico é retirado, não vai para o consumo. E nem vai para a produção de farinha, ele é incinerado no próprio frigorífico. Tipo olho, glândulas e uma parte do hilo distal. Agora, isso aí acaba causando um efeito econômico muito grande, né? Tem prejuízos, né? Com certeza. Porque muita gente começa a propagar isso aí, às vezes de maneira irresponsável, e a cadeia produtiva da carne toma um impacto. Adelso, como qualquer doença de notificação obrigatória, tipo febre aftosa, peste suína clássica, mal da vaca louca, existem alguns protocolos que, enquanto não forem definidos, as suspensões são automáticas. No protocolo com a China, existe um protocolo que o próprio Brasil suspende as exportações. A China não quer, por exemplo, possa ser que alguns outros países, assim que eu sair o diagnóstico, possa suspender temporariamente, mas isso é uma suspensão temporária. Mas da outra vez que ficou quantos dias? 90 dias, não veio? Foram 103 dias, o último caso, 103 dias. Então, Nós tivemos casos com 10 dias, certo? O caso do Mato Grosso, 10 dias, outros, e o último caso foram 103 dias de suspensão. Suspensão. Agora, vamos lá, o senhor falou aí de raiva, né? O público, em geral, está acostumado a ouvir falar de vacina de raiva para cães e gatos, né? Mas o animal que está lá para consumo no pasto, ele também tem que ser vacinado contra a raiva, não é isso? Com certeza. O boi tem que ser vacinado. Com quantos meses? Todo bovino, todo ovino, caprino, suíno, ele deve ser vacinado para a raiva, principalmente naquelas áreas onde você tem o morcego, onde você tem o que a gente chama de expoliação, onde o morcego morde o animal. A gente não sabe se na região esses morcegos estão contaminados ou não. Então, é indicada a vacinação. A partir de 3 meses de idade, vacinar todos os animais. Os animais jovens... Quanto tempo? Os animais jovens é bom você fazer a primeira vacinação e fazer o reforço para dar uma maior imunidade. E ela deve ser feita anualmente. Aqui, seu Jardel está ligado na gente lá na cidade de Mundo Novo. Ele quer saber se vacas prenhas podem ser vacinadas contra a raiva. Sim, todo animal prenho ele pode ser vacinado. A única coisa é tomar cuidados no manejo desse animal. Conduzir adequadamente, botar no tronco separadamente, para não haver traumatismo. O que causa muito aborto, às vezes, é o trauma, né? O estresse. Então, doutor, Rui Ferreira Leal, médico veterinário, falando hoje aqui, desmistificando o mal da vaca louca. Ninguém deve evitar comer carne de boi no momento, porque teve um caso de vaca louca no Pará. Tem nada a ver uma coisa. Nada a ver. O consumo, o Brasil dá garantias. A única coisa que pode impedir é a condição financeira. Isso. A opção por não comer carne. Isso. Fora isso. O que vai acontecer é uma baixa do mercado, do valor da arroba, que já baixou, né? Era R$300, hoje está em torno de R$270, R$265. E daqui a gente espera que essa exportação seja
restaurada logo em pós o diagnóstico e as conversações bilaterais, e o preço voltará ao normal. O Brasil dá total garantia aos consumidores nacionais e internacionais, porque o nosso produto é vendido por vários outros países. Então, não há nenhum problema no consumo da carne. Tanto o Ministério como os órgãos estaduais, eles dão garantias de que esses bovinos não estão tendo acesso a essa ração com esse prion, com essa proteína animal. Aí, então, ouvinte de sociedade, uma entrevista esclarecedora, né? Porque o consumo de carne de boi no Brasil é altíssimo, né? É a carne mais consumida no Brasil, né? Atualmente a carne mais consumida hoje no Brasil é a carne bovina, depois seguida logo pela carne de frango, mas a carne do frango está avançando bastante devido ao preço, né? Que o que regula o mercado, basicamente, é o valor no final ao consumidor, né? Por falar em carne de frango, né, a queixa do ovo de galinha, né, porque tem época que está com preço melhor, tem época que não. Mas tudo isso tem a ver com a ração, né? Já que a gente está aqui falando de ração animal, né, a ração é um fator importantíssimo na produção de ovo, né? Com certeza, porque a ração, principalmente a de frango, que é uma ração mais sofisticada, mais técnica, muitos produtos são importados. Então, o alto custo do valor da ração lá fora, cotado em dólar, com a subida do dólar, isso faz subir o preço da ração. Automaticamente, todos os custos... E tem que ser uma ração preparada especificamente para aquele objetivo, né? Com certeza, porque geneticamente hoje as galinhas têm uma alta performance de produção, tanto de proteína como de produção de ovos, e a ração é um elemento fundamental em qualquer pecuária, né? Para desenvolvimento mais rápido. Nós temos uma boa genética e com alimentação adequada, isso... Aí é a ração de postura, no caso. Ração de postura. Olha, ouvinte de sociedade. Agora, doutor, então, reforçando, né, não há nenhum problema de consumir carne de boi. Nenhum. Tá? Nenhum problema. Eu vi uma reportagem que a Argentina, que tem uma fama muito grande de ter a melhor picanha, né? Ou quase a melhor, porque a picanha brasileira vem muito bem. Sim. Também, no nosso caso aqui da América do Sul, a Argentina e o Uruguai. Mas aí eu descobri que o animal na Argentina, ainda tourinho, ainda um garrotinho com 15 arrobas, ele já é abatido. É a cultura deles. No Brasil, ele geralmente passa das 20 arrobas para chegar ao abate, não é isso? Sim, 20, no Brasil... 22, é um exagero, 25, 26. Um bovino hoje comercial, frigorífico, seriam de torno de 18 arrobas, comercial. Os bois mais pesados, que às vezes o produtor nosso tem um costume de vender boi acima, às vezes, de 20 arroba, principalmente o médio, pequeno, ele a pasto, basicamente. Então, ele vende um boi mais zerado, de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Os animais que vão para confinamento, por exemplo, o novilho que você pega aí com 13, 14 arroba, põe no confinamento e acelera o ganho diário de proteína, de peso, ele vai mais cedo para o abate. Então, seria ideal se você, 18 meses, você vender. Mesmo porque você tem um diferencial. É a conversão alimentar. Você até 18 arrobas, a conversão alimentar, ele come menos e transforma mais isso em proteína, mais em carne. A partir dessa idade, ele já começa a ter uma conversão menor e um prejuízo maior ao produtor. Ele consome mais ração e produz menos carnes. É uma pergunta aqui interessante. Adelso Carvalho, gostaria de saber, doutor, se com essa história da vaca louca, se a picanha vai baixar de preço? Com certeza o mercado já está baixando o preço. Porque a arroba, antes do caso, ela está na faixa... E vem a Semana Santa aí também, né? Que acaba impactando, né? E vem a Semana Santa. Sim, também... Impacta ou não? Impacta. Porque você diminui o consumo da carne, aumenta o de peixe. Mas, com certeza, o preço final ao consumidor vai baixar.
Momentaneamente, certo? Momentaneamente, né? Porque Até depois, a reposição no mercado. enquanto tem uma turma alegre porque vai baixar o preço, tem o produtor lá reclamando, né? Exatamente. Levando prejuízo às vezes, né? Dr. Rui Ferreira Leal, médico veterinário, tesoureiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, nosso entrevistado de hoje. Eu agradeço imensamente a sua vinda aqui, a sua participação, inclusive para tranquilizar o nosso público, né? Que é a mais importante informação, é que não há nenhum perigo de a gente consumir carne de boi, até porque não teria o rebanho todo contaminado. É humanamente impossível. O Brasil, como eu já falei, ele é de risco insignificante, ele faz todos os controles, adeus. E o importante também é a parceria do produtor de comunicar qualquer caso suspeito de incoordenação motora. Sintomatologia nervosa, comunica a DAB, comunica os órgãos oficiais. Tremeu, babou. Tremeu, caiu, sintomatologia andar cambaleante, qualquer sintoma que seja nervoso, de incoordenação, comunica ao órgão estadual da Bahia, que é a DAB. Uma pergunta aqui para a gente finalizar. Seu Jaime está ligado na gente lá em Uruçuca, ele quer saber se cavalo também tem que tomar vacina de raiva. Sim. Também. Todos os mamíferos são susceptíveis ao vírus da raiva. Todos. Certo? Então, todos devem tomar a vacina contra a raiva. Então, o cavalo, o jumento, a mula, porco, boi, bovino. Porco também? Também. E o porco já nasce mamando também, né? Sim, todo mamífero. Porco, às vezes, por ter uma camada às vezes maior de gordura, às vezes não ter suscetível, mas ele é espoliado e pode contrair normalmente o vírus da raiva. Mas a raiva só aparece em função do morcego ou não? Normalmente não. Você pode também ter por animais silvestres. Tipo, tem muito aqui na Bahia, às vezes, raposa. Mordidas de raposa. Mas certo? também não quer dizer que um animal desse atacou um boi, que ele já vai pegar raiva. Não. A não ser que o animal que... O agressor já esteja contaminado. Isso, o agressor esteve contaminado. Mas se o animal estiver vacinado, um abraço. Se tiver o animal vacinado, é a garantia de que não vai ter contaminação. Tanto ele como quem trabalha com raiva. Por exemplo, todo o pessoal da DAB que trabalha com raiva são vacinados contra a raiva. Para evitar, por qualquer motivo... Uma surpresa aí, né? Uma surpresa, porque acidente com morcego, às vezes você entra em grutas que tem aerosóis e pode se contaminar. Então, só pode trabalhar com raiva quem está vacinado. Meu amigo Luizinho, que você deve conhecer aí da DAB, o maior conhecedor de morcego da Bahia hoje. É o caçador de morcegos, o maior caçador de morcego da Bahia. Conhece, não conhece? Conheço, é um patrimônio lá da Agência de Defesa da DAB, não é onda não, Genivaldo. Seu Luizinho é um patrimônio mesmo da DAB. O homem ele faz questão de dizer que é caçador de morcego. Com certeza. Doutor, um abraço, tudo de bom. Um abraço a todos aí, doutor Luizinho também, né? Ligado na gente agora. Com certeza. Com toda a turma aí da ADAB.